O movimento tropicalista deu início no Festival de Música Popular em 1967, realizado pela TV Record. Por mais que tenha sido marcado principalmente pela música, o tropicalismo também tinha artes plásticas e poesias, por exemplo. Por sua data, é fácil lembrarmos o que estava acontecendo no Brasil da época, a ditadura militar. O objetivo do tropicalismo não era atacar diretamente a ditadura, até porque havia censura. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Porém, com músicas muito bem escritas e elaboradas, era possível passar suas mensagens por meio da repressão. O movimento, por meio das composições, acabara por dar esperança para a população. Seus compositores acreditavam que uma inovação musical, mesmo que estilo e letras disfarçadas, já era considerada uma revolução. Contra o vento, silêncio sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. Em 64 teve o golpe militar. Curiosamente, recrudesceu um tipo de expressão artística política de esquerda, né? Espetáculos Opinião, a Arena Canta Zumbi, os espetáculos do CPC da UNE, que tinham sido a inspiração antes de 64, terminaram resultando em muitas coisas. Cinema novo, entendeu? Deus Diabo na Terra do Sol saiu depois do golpe, né? Porque o golpe veio, mas eles permitiam na área da cultura, eles permitiam muito. Só veio a mudar isso em 68. Aí eles foram duros na área cultural também. E o tropicalismo nasceu dentro dessa tensão, né? A bossa nova já era uma coisa estabelecida desde o final dos anos 50, do início dos anos 60. E também uma composição de música de protesto, né? Isso tudo criava um ambiente que dava uma espécie de fórmula de atuação. E o tropicalismo quis quebrar com essa fórmula. Apesar das músicas bem elaboradas e discretas, não demorou muito para que Gilberto Gil e Caetano Veloso fossem exilados do país. Seu último show, Barra 69, foi em tom de despedida em Salvador, no dia 20 de julho de 1969. Enfim. E num desses dias, nós somos chamados ao pátio do quartel. E lá, diante de um pequeno grupo de 5, 6, 10 soldados e oficiais, eles nos raspam as cabeças, né? A de Caetano e a minha. Nós tínhamos cabelos grandes naquela época, era um dos símbolos da rebeldia juvenil e tal. E fizeram questão de raspar nossa cabeça. Ali na prisão, um sargento, um dia, o sargento Juarez, um mulato muito refinado, assim, muito cortês, muito suave, enfim, numa conversa comigo na cela, me perguntou se eu gostaria de ter um violão. Eu disse que, evidentemente, gostaria, mas estranhei a existência da possibilidade. Ele disse, não, eu trago um violão para você. Eu tenho um violão em casa, um violão muito simples e tal, mas eu trago para você. Eu disse, bom, vamos ver. E, de feito, no dia seguinte, ele me trouxe um violão que ficou comigo lá na cela e com o qual eu cantava coisas um certo ar tristonho que tem mesmo na melodia, né? Isso, enfim, me tocava muito a alma de uma forma muito tristonha mesmo. Eu ficava assim, com dificuldade. Eu tenho dificuldade de cantar essa música até hoje. Até hoje.
Em maio de 1970, ambos se apresentaram juntos novamente pela primeira vez desde seu exílio, no Royal Albert Hall, em Londres. Lá aconteceram algumas apresentações. A ditadura botou a gente num avião para ir para a Europa, a gente saltou em Lisboa, ficou uns dias num período em Lisboa, uns dias, uma semana, depois foi para Paris, para ver se ficávamos em Paris. O Guilherme Araújo é que nos aconselhou a escolher Londres. E ele tinha razão, era melhor o lugar. Ao viver nessa cidade, ao mesmo tempo em que havia ali, naquele momento, uma renovação do repertório inglês, digamos assim, com a música inglesa, com os Beatles, com os Stones, com o Traffic, com a nova moda, a mini saia, a Mary Quant, todas aquelas coisas, né? A cultura psicodélica, não é? Com impactos enormes no design, na moda, no visual, na manifestação psíquica, né? No modo, no psiquismo da juventude, das cidades, que fortemente marcadas por essa presença, e Londres era talvez a mais marcada por essa presença do psicodelismo. Então você imagina, eu passei a viver nessa cidade, em meio a todas essas questões. Em 71, Caetano já poderia visitar o Brasil para ver seus pais e familiares. Veio então no final do ano, para aparições na TV, já que, tanto ele quanto Gil continuaram a gravar suas músicas e lançar CDs mundo afora. O Gil via mais do que eu, porque ele tinha mais interesse também, tinha mais diálogo com as pessoas de lá. Eu tinha estava um pouco deprimido para me animar com aquilo. Bem, começava já a ser marcante dos jamaicanos, né, dos West Indians, como eles chamavam, e dos indianos também, dos paquistaneses e indianos, que traziam um sabor especial para a vida em Londres, com seus costumes, suas indumentárias, sua culinária, tudo isso. Então, eu fui muito marcado por tudo isso. E, de uma certa maneira, fui obrigado a traduzir essas vivências na minha música, né? O tropicalismo acabou sendo influenciado pelo pop e pela vanguarda, como o concretismo. Além disso, foi responsável pela mistura de vários estilos, como rock, bossa nova, baião, samba, bolero e outros. Alguns dos artistas mais memoráveis do movimento são os Mutantes, Gilberto Gil. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Não é porcaria, não. São 8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. São Paulo! E por conta de tais artistas, o tropicalismo permanece vivo nos dias de hoje. Os grandes hits do movimento ainda são pérolas da música brasileira, que influenciaram toda uma geração de jovens. Hoje, o tropicalismo vive naqueles que acreditam nos seus ideais, ou que pelo menos ligam a rádio na esperança de ouvir Alegria, Alegria ou Aquele Abraço. Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, no sol de quase dezembro.
encontro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonales, guerrilhas, em cardinales bonitas.